voltará. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a nossa aula número 48. E o assunto hoje é o juízo final, ou também chamado de o grande trono branco. E eu sou o pastor Paulo Rogério da Cunha e te chamo a me acompanhar nesta aula de hoje, ok? Vamos lá colocar o nosso PowerPoint. E vamos iniciar a nossa aula. Ok, escatologia bíblica. Aula de número 48. O juízo final, ou então o grande trono branco. Vamos fazer a leitura de Apocalipse 20, 11 a 15. Depois a gente vai explicando o passo a passo. Bem, Apocalipse 20, verso 11 diz o seguinte: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Tremendo o poder de Deus. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Antes de iniciar o slide, eu queria fazer uma observação. Veja bem. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E aí nós vamos ver o seguinte, que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Veja bem, é nos livros e não no livro da vida. Ok? Isso aqui vai ser importante você guardar para o prosseguimento do estudo e quando nós chegarmos lá. Os mortos aqui se dividem em duas classes. Os mortos que realmente, fisicamente, morreram, né, e estão lá naquele estudo que nós já demos sobre Seol, Hades, né, paraíso, não é? A questão intermediária, que é justamente o verso 13. Agora, o verso 12 fala sobre os mortos, mas já falo aqui o seguinte, são aqueles que estão vivos, mas por não aceitarem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, são considerados mortos. Ok? Então, vamos ao contexto da nossa aula através dos slides. O Senhor Deus é o supremo juiz. Tanto que diz aqui o seguinte, no 12, e viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. O supremo juiz, o Senhor Deus, ele confiou esse julgamento a Jesus. Não é? Talvez você possa estranhar, mas sempre eu pensei que foi Deus. Não. Deus não tem contato com o pecado. Ele é santo. Mas aquele que nos livrou do pecado, através da sua morte expiatória na cruz do Calvário, a qual derramou o seu sangue precioso, esse teve contato com o pecado. E foi ele que nos libertou do pecado. Então Deus, em sua extrema pureza,
ele confiou a Jesus o julgamento. E nós vamos ver isso aí no Evangelho segundo São João, em Atos dos Apóstolos e na Epístola aos Romanos. Ok? Então, nós vamos acompanhar essas leituras. Eu quero que você tenha bastante atenção. Se você tiver alguma dúvida, você pode me mandá-la através do WhatsApp, ou me telefonar, ou passar no meu e-mail, né? Tudo tá aí os meus endereços no início da aula, tem lá os meus contatos, tá bom? Então, primeiro, vamos ao Evangelho de João, capítulo 5, verso 22 a 27. Veja bem que são palavras de Jesus. Verso 22 e 27 é Jesus que está dizendo. 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Não é que Deus não julga, é aquilo que eu disse. Deus é o supremo juiz, ele sabe de todas as coisas. Mas quando há a questão do pecado, no Antigo Testamento, ele tratava com os profetas. Ele tratava através de um homem, né? Moisés, por exemplo, transmitiu as 10 pragas ao Egito, mas Deus falou com ele e Moisés executou. Aqui o juízo final é Jesus que vai executar. Nós lemos no 22. Agora, olha o 27. Jesus também falando. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Ok? Quem é o Filho do homem? Jesus. E ele tem o poder de exercer o juízo. Ainda no Evangelho de João, nós vamos para o capítulo 12 e vamos ler do 48 ao 50, que também são palavras do Senhor Jesus. Diz o seguinte: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. O que o Senhor Jesus estava falando para aquele povo ali, e hoje, através do Evangelho, a igreja espalha essa nova mensagem, o Evangelho de Cristo, são essas palavras que Jesus falou e que a igreja tem pregado, é que há de julgar o mundo no último dia. Então, são palavras faladas por Jesus. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então, é aquilo que eu disse. O Senhor Deus, ele é o Supremo. Mas o mandamento que ele deu a Jesus é o que ele há de falar. Então, não só o mandamento do juízo final, mas tudo aquilo que Jesus deixou escrito nos 4 evangelhos e que hoje a igreja replica pregando o evangelho. E os 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Não é isso que Jesus veio falar? Que ele é a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou o bom pastor. E hoje a igreja replica isto, pregando o evangelho, né? Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Então, essa questão do julgamento no trono branco, Jesus irá estar, né, falando aquilo que o Pai já tem dito a ele. Especificamente aqui no juízo final e no grande trono branco. Agora vamos para Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 17, verso 30 e 31. Diz assim: mas Deus,
não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, Jesus Cristo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo falando bem claramente aqui, não é? Essa passagem, se você voltar em Atos 17, Paulo está levando o evangelho na cidade de Atenas. E aí, no 30 e 31, ele diz isso. Para mim, é o texto que mais me deixa claro que o Senhor Deus vai designar a Jesus. Eu volto a repetir o verso 31 de Atos 17. Porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo. Não é julgar a igreja. A igreja não é julgada, ela é passada pelo tribunal de Cristo para que as suas obras sejam analisadas e examinadas. E, a partir dali, entrar para a glória das bodas do Cordeiro. Aqui ele fala sobre o mundo, aqueles que não creram em Jesus. Porquanto tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Quem Deus destinou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus determinou que o seu Filho viesse à terra, morrer pelos pecados da humanidade. E Paulo fala, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus foi lá e no terceiro dia, Jesus ressuscitou, mostrando que ele é o único Salvador, mostrando o poder de Deus. E hoje ele está à destra de Deus e intercede por nós. O 31 fica bem claro que isso está confiado a Jesus. Vamos para a Epístola aos Romanos. Paulo diz o seguinte, no capítulo 14, no verso 11 e no verso 12. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, a primeira parte está escrito, porque eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, Jesus Cristo, e toda a língua confessará a Deus. Aqui existem duas pessoas, Jesus e Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, a igreja através do trono branco, o mundo através do juízo final ou do grande trono branco. Ok? Amém. Vamos passar. O grande trono branco. E qual é o propósito desse julgamento? O porquê desse julgamento? São três. Primeiro, a aplicação da justiça divina. Nós acabamos de ler lá em Atos. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, se nós daremos conta de nós mesmos a Deus, sendo cristãos ou não, Deus aqui aplica a sua justiça divina. O segundo motivo, rejeição de Cristo como Salvador. Eu encaro esse segundo quadro aqui como principal. Por quê? Porque João 3,16, eu gosto muito desse versículo, eu quero repetir de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem não crer no Senhor Jesus Cristo,
ele não tem a vida eterna. Ele rejeitou o plano divino de Deus para a salvação do homem. É um outro propósito. E segundo, banir o mal para sempre. Desculpa. Olha, o plano de Deus, ele não acabou. O plano de Deus e os propósitos de Deus são eternos. Então, o propósito de Deus, que começou lá no Jardim do Éden, ele não terminou. O projeto de ter o homem, a sua criação, junto a ele, não terminou. Porém, com o pecado de Adão, entrou o mal no mundo. E ele tem que banir esse mal para sempre. Porque Deus não habita no meio de pecadores. Deus não habita no meio do pecado. Então, o grande trono branco também é para banir o mal para sempre. E como será banir o mal para sempre? Vamos continuar e entendermos. Através daqueles que serão julgados. Não é? Está ali a descrição em Apocalipse 20, 11 a 15, dos que serão julgados. E temos mais uma classe que ainda não recebeu o julgamento final. Os ímpios de todos os tempos. Então, desde Adão até o dia em que o mundo chegará diante do juízo final, quando eu falo mundo, eu não incluo a igreja já está reinando com Cristo, já está no céu, desfrutando das bodas do Cordeiro. Então, os ímpios de todos os tempos. E como nós achamos ímpios, né, que a Bíblia deixou para nós? Não é isso? O outro são os anjos caídos. Nós sabemos que quando Satanás quis ser igual a Deus, Deus o expulsou do céu. E com ele veio um terço dos anjos. Lembrando que Satanás e os anjos foram criados por Deus. Ok? Então, eles também são criaturas de Deus. Porém, num sentido, criaturas celestiais, que Deus criou, para como diz lá em Isaías, santo, santo, santo é o Senhor. E os anjos, né, ali diante do trono, clamavam isso. Porém, eles se rebelaram. E como criaturas criadas por Deus, né, no meio espiritual, essa terça parte dos anjos caídos vão receber o seu julgamento aqui, no juízo final. Por quê? Porque Satanás, a besta e o falso profeta já foram lançados no lago de fogo. Então, vamos para Judas. Eu não vou ler Judas, do verso 7 ao 16. Eu quero que você leia isso depois. Ok? Mas nós vamos fazer a leitura de 3 versículos. Judas é o livro antes de Apocalipse. Tá? É o penúltimo livro da Bíblia. Ele tem apenas um capítulo. Mas é de suma importância nós entendermos isso. Então, Judas 1 e 6 diz o seguinte: e os anjos que não guardaram o seu principado, quer dizer, não guardaram, né, o mandamento, não guardaram, né, não obedeceram a Deus para aquilo que eles foram criados, né, mas deixaram a sua própria habitação, quer dizer, a própria habitação era os céus, eles foram caídos com Satanás, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Então, esses anjos serão julgados no juízo final.
Então, falamos sobre os anjos. Agora, os ímpios de todos os tempos. Começa no verso 7, tá? Mas eu quero ler o 15 e o 16. Mas eu quero que você leia do 7 ao 16. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele, não é? Contra o próprio Deus. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Acho que o próprio versículo, ele por si só explica o que é o ímpio que vai ser julgado, não é? E como vemos isso nos dias atuais, não é? Se não converterem a Jesus Cristo, infelizmente, eles estarão no juízo final para a perdição eterna. Aqui já não há mais meio de salvação. Na próxima aula, nós vamos continuar o estudo e eu te chamo você para estar comigo e nos acompanhar lá no nosso canal no YouTube, Paulo Rogério da Cunha, onde tem todas as aulas e você pode ver e rever, né, essa aula de hoje, ok? Então, Deus te abençoe, fique com Deus, tchau, tchau, até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.